Nós vamos agora ao quadro Educação com o professor Quixaba. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor. E hoje nós retomaremos aqui no Jornal da Costa Norte o quadro Educação com o professor Quixaba, que nos ajuda a discutir aqui os temas relacionados aos mais diversos aspectos educativos, com pautas quentes e orientadoras sobre como os estudantes e também as famílias devem estar atentos e com um olhar crítico sobre temas, é lógico que respeitando a nossa cultura local. Iniciamos desejando boas-vindas ao senhor professor e fique à vontade, para nos dizer como que será a proposta do quadro nessa nova temporada. Boa tarde. Boa tarde, Helder. Boa tarde, teleseguidores, Teleseguidores. Já gostei muito da proposta, que é isso que a sociedade está caminhando, e a TV Costa Norte sempre acompanhando o progresso e o desenvolvimento. E é isso. Então, a proposta, o quadro Educação volta, discutindo em Parnaíba, a gente era muito interrogado por aí quando voltaremos para discutir, o que é que nós estaremos discutindo aqui. Vamos discutir muitas mudanças na educação, nós temos aí escola de tempo integral, colocar crianças na idade certa, alfabetização na idade certa, como funciona esse novo ensino médio, o Enem, rendimento do aluno, aprendizagem, recomposição de aprendizagem. Então, temas nós temos diversos para discutir. Importante, a sociedade está começando a compreender que a nota de um aluno não é a nota do aluno, é a nota da escola, é a nota da família. Então, tudo isso estaremos aqui discutindo, Elton, nesse quadro Educação. Professor, e para começarmos hoje, tendo em vista a votação de ontem pelo Senado da nova proposta para o ensino médio no Brasil, o senhor pode nos explicar o que motivou essa reforma do novo ensino médio? Quais são as principais mudanças propostas pelo Senado nessa votação de ontem? É muito importante o que está se discutindo lá no Congresso, o Senado, vai para a Câmara dos Deputados, depois vai ser aprovado ou não pelo presidente. Olha, eu ingressei na educação no ensino médio em 1996. E desde 1996 que tem uma interrogação muito grande em relação ao ensino médio. Qual é o principal objetivo do ensino médio? Para que serve o ensino médio na vida do jovem, da sociedade de uma maneira geral. Quando eu digo isso, não é que eles não saibam para que serve o ensino médio, mas qual é a praticidade que tem sido. Então, assim, os alunos, de 96 para cá, procura-se a praticidade. Tivemos a legislação 9394 de 96, depois em 2010, 2017, uma reformulação e agora outra mudança para o ensino médio. Por quê? Muitas escolas no ensino médio acreditam, de uma maneira geral, foi sendo criado, que essas escolas têm um único objetivo, que é preparar o Enem, o aluno para uma prova, para o Enem. E o ensino médio não é somente para isso, O ensino médio não é somente para isso, ele tem que preparar o aluno para o dia a dia, para a vida. Eu tenho feito muitas críticas ao longo desses quase 30 anos de sala de aula com o ensino médio e algumas mudanças necessárias, que a sociedade ela passou e ela vem passando. Vou te dar um exemplo simples, Ana. A minha geração, ela sofreu muito, mas sofreu muito, porque nós éramos proibidos de usarmos calculadoras. Então, nós tivemos uma juventude toda que saiu da sala de aula, terminou o ensino médio sem saber usar a calculadora, uma vez que a gente estava caminhando para o mundo da tecnologia. Então, a gente vai aprender a usar a calculadora depois. Então, ontem o governo aprova, no primeiro momento, vai de novo para a votação, mas algumas dessas reformas em relação à carga horária, disciplinas e o que é necessário para o aluno. Professor, quais são as principais alterações em relação à carga horária das disciplinas obrigatórias e também dessas optativas com essa nova proposta? Então vamos lá. Antes de 2017, quando o Michel Temer assumiu o governo, naquela transição da saída da presidente Dilma, ficou o Michel Temer, ele aprova o chamado novo ensino médio, que era a BNCC, que já vinha sendo discutido há uns 15 anos. Até aquele momento, a carga horária do ensino médio mínima era de 2.400 horas. 800 horas no primeiro ano, 800 horas no segundo ano, 800 horas no terceiro ano. Isto equivale a uma média de 200 dias letivos.
Porém, no entanto, já havia muita crítica naquele momento, porque se você distribuir isso ao longo do ano, você tem 5 horas de aulas por dia, 5 dias na semana. Isso sempre a gente achou muito pouco. Por que é que o Brasil, durante muito tempo, ficou atrasado, Helder? Vou de novo aqui pegar a minha geração e quem tem aí na casa dos 40, no meu caso 50 já, na próxima semana, vai entender. Nós tínhamos aulas aqui, as aulas começavam no mês de março. Aí tínhamos aí a famosa Semana Santa. Parávamos no mês de julho, então estudávamos aí março, abril, maio, junho, julho a gente parava, estudávamos 4 meses. Depois, setembro, outubro, novembro a gente já parava. Dia 15 de novembro a gente parava, estudávamos 6 meses. Então, durante um ano, nós tínhamos 6 meses sem aula. Então, o Brasil jamais poderia conseguir avançar com essa carga horária. Então, foi muito discutido isso. Então, resolveu-se elevar essa carga horária. 2017 vai tentar colocar isso em prática. Só que em 2017, ela trouxe com um novo ensino médio, trazendo o chamado a FGB, que é a Formação Geral Básica, e os itinerários. Reduziam a carga horária básica, português, matemática, física, química, e colocava-se disciplinas que o aluno poderia escolher para a profissão dele. Depois do governo Michel Temer, o que acontece? Vem o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente sabe que o presidente teve uma dificuldade em relação à escolha de ministros. Foram várias mudanças e, com isso, o Ministério da Educação foi muito afetado. Atualmente, começou a se discutir essas mudanças. Percebeu-se que a redução da carga horária de 2.400 horas para 1.800 horas, que já era 2.400 horas já era pouco, e reduziu para 1.800, ficou mínimo ainda. Ou seja, matemática, lá no primeiro ano do ensino médio, reduziu para 3 aulas. Física, alguns casos reduziram para 1 aula, 2 aulas. Química, reduziu para 1 aula, 2 aulas. Reduzia-se com o intuito de criar os itinerários. As escolas criariam uma proposta de trabalho para que o aluno pudesse ali aprender uma profissão e aí dar um sentido para o ensino médio. Essa seria uma mudança muito forte na carga horária. Ficou perdido, Helder. Em que sentido que ficou perdido? Ficou perdido porque isso foi planejado lá em cima e foi esquecido de falar aqui com professores, com aluno, com família, então ninguém sabia como isso iria funcionar. Ontem é aprovada a proposta de que volta para 2.400 horas, ou seja, 800 horas por ano, e os itinerários que eram de 1.200 para 600. Professor, como que essa mudança de um teto para um piso de horas mínimas para as disciplinas básicas pode impactar nessa qualidade do ensino a partir de então? Olha, é muito simples. Nós estamos caminhando, e aí o Brasil tem uma dificuldade, nós estamos caminhando para a escola de tempo integral. Veja bem, o Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande disso. Brasil não, o mundo, mas no caso específico Brasil, nossa Parnaíba, a gente tem uma dificuldade ao se discutir a educação porque a gente tem um nível de desigualdade social muito grande. Então, hoje, o que se fala muito é a escola de tempo integral. Então, o aluno vai passar o dia na escola. Aí você tem a questão do setor público e o setor privado. O setor privado já faz isso há muito tempo. A escola ela pode até não fazer isso oficialmente, mas as famílias faziam isso já no setor privado. O filho estuda em um turno na escola, no outro turno eles pagam reforços, ou faz um curso de inglês, faz um curso de informática. Então, indiretamente, as famílias com um pouco mais de condições, elas conseguem ou conseguiam dar uma escola de tempo integral para os filhos. Esse é um dos pontos para se discutir. O setor público não tinha condições de fazer isso, como alega que não tem ainda. Só que agora o governo determinou de novo essa proposta, ela vem dizendo, olha, tem que ter uma carga horária mínima de 2.400 horas e não abre mão disso. E não pode tirar a mão, reduzir a carga horária de português e matemática, uma vez que o mundo anda, voa, aliás, aí para a tecnologia. Então isso vai impactar essa carga horária, ela tende a aumentar a carga horária de matemática, tende a aumentar a carga horária em português, que nós precisamos muito. Professor, a inclusão do espanhol como disciplina obrigatória é uma novidade importante nesse quesito aí da escola pública? Quais são aí os benefícios e os desafios dessa nova inclusão, considerando as dificuldades que a escola pública tem? Olha, Alda, aí é outro assunto polêmico, em 2017, muito discutido,
que seria a retirada de uma das línguas estrangeiras e ficaria como obrigatoriedade o inglês. Isso é muito debatido. Você tem hoje, né, pesquisas mostram que a língua mais falada é o inglês, depois o chinês, o mandarim, depois o hindu, né, a Índia, e em quarto o espanhol. Se trouxermos para o Ocidente, é inglês e espanhol. E foi retirada a obrigatoriedade das escolas de aplicar o espanhol. Porém, qualquer curso, já de graduação e depois de pós-graduação, boa parte da literatura está em espanhol. E isto levou ao debate agora no Congresso a obrigatoriedade do retorno do ensino de espanhol nas escolas. Ainda tem mais um fato, dependendo de alguns lugares, eles podem optar por uma terceira língua estrangeira. Vamos pegar o caso da fronteira ali no norte do Brasil, da Guiana Francesa. Eles podem optar também por incluir o francês na matriz curricular. Também está sendo discutido, porque isso causa impacto nas escolas, seja particular, privada ou pública. Vai ter que contratar professores novamente. Professor, em relação às mudanças específicas para a formação técnica e profissional com essa nova proposta, o que altera a partir de então? Carga horária mínima também? O que pode vir a beneficiar ou a prejudicar o ensino técnico de uma forma específica? Assunto também muito debatido dentro do meio da educação. E aqui eu vou voltar mais ainda lá ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com o ministro Paulo Renato. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ele propôs acabar com cursos técnicos, o que era que ele e o ministro estavam debatendo. Eles alegavam que o curso técnico no ensino médio só aumentava a desigualdade. Pessoas de baixa renda teriam um curso técnico, pessoas com a renda elevada teriam um curso superior. Por exemplo, teria o contador e o técnico em contabilidade, só que o técnico não ganharia o mesmo que o contador. Teria o agrônomo e teria o técnico agrícola. Então o ministro lá, Paulo Renato, Fernando Henrique, na época, eles decidiram que não teria mais cursos técnicos. O ensino médio deveria ser voltado para a universidade e preparar o aluno para a universidade. Depois vem o governo Lula e eles retornam com o curso técnico. A BNCC, em 2017, ela vai propor a inclusão desse curso técnico no ensino médio. Mas aí você precisa analisar o seguinte, o curso técnico para os jovens, 16, 17 anos ali, era para quem precisa trabalhar imediato. O que é que isso provoca também, Helder? E tem que ter muita sensibilidade para isso. Quando esse aluno começa a ter uma profissão, ele começa a trabalhar, começa a ganhar o dinheirinho dele, ele vai esquecendo a universidade. E com isso vai impactando no nível de escolaridade de curso superior no Brasil. Aí você vai continuar com o jovem de baixa renda, querendo logo um curso técnico para começar a trabalhar, para ganhar um dinheirinho, isso é lógico, só que a renda é baixa. E você vai continuar pessoas com condições indo para a universidade, fazendo curso superior, com uma renda elevada. Esse foi um dos questionamentos. O outro é, qual é o tipo de curso técnico que vai ser oferecido para esse jovem na escola? Isso foi muito debatido, algumas escolas estavam colocando cursos técnicos, veja, olha só a diferença. Algumas escolas colocaram cursos técnicos em matemática financeira para que o aluno pudesse ser técnico em educação financeira e começar até com aplicação em bolsa de valores. Outros, sem querer reduzir a profissão nenhuma, outros colocou para cursos de salgados. Não quero aqui fazer comparação de profissões, mas continuava o desnível em termos de valorização de profissão. Isso a gente criticou porque eu sempre já coloquei e disse, olha, já existe o SEBRAE, já existe o SENAC que fazem esses cursos. Então você vir com uma proposta em que o SENAC já faz e faz muito bem, é histórico, que o SEBRAE também propõe já há muito tempo, se levar isso para as escolas de ensino médio, você vai estar tirando uma função. Isso impactou muito com esses cursos técnicos. É preciso que as escolas e as famílias repensem qual é o curso técnico de fato que é para o filho. Professor, agora uma pergunta crucial é como que os alunos, os professores, as escolas, elas podem se preparar para essa nova etapa com essas mudanças? Não vai ser fácil, né? Olha, essa foi outro questionamento, né? Eu vivo direto, o meu dia a dia é o Enem. Eu estou ali com o Enem, preparando aluno para o Enem. Isso foi uma grande interrogação. Como vai ser essa prova do Enem? Se uma escola vai escolher um itinerário X, a outra escola vai escolher um itinerário Y, e aí vai aquela confusão toda. Como vai ser preparada essa escola do Enem?
esse Enem. Outro, esse aluno dos institutos federais, esses alunos dos cursos técnicos, Helder, isso chega a ser até injusto para eles. Eles passam 3 anos no Instituto Federal, que é uma boa escola, é uma excelente escola, os institutos são muito bons, só que eles formam para um curso técnico, eles não trabalham para o Enem especificamente, não é o objetivo dele. Como é que esse aluno que fez um curso técnico, ele vai conseguir concorrer com o aluno que está há 3 anos se preparando para o Enem? E a prova do Enem coloca os dois em pé de igualdade. Não, vocês estão preparados da mesma forma. Não estão. Então, o que foi que veio agora, o que é que vem com a formação geral básica? O Enem vai cobrar a formação geral básica. Aquilo que vai ter na escola técnica também vai ter na escola privada. No curso técnico, seja público ou privado, o Enem vai cobrar aquilo. O que for colocado extra de itinerário não será cobrado no Enem. Então essa é a nova proposta e é assim que as famílias têm que estar procurando, pesquisando, para saber como é que as escolas estão. Uma vez que ela quer preparar o aluno para o Enem, a família deve procurar uma escola e perguntar como é que está a formação geral básica de vocês e quais os cursos técnicos que vocês oferecerão. Essa deve ser a pergunta que a família deve fazer à escola. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela colaboração aqui na discussão, né, de um assunto que está muito quente. A gente pensa que esse assunto ele deve estar sendo tratado apenas lá no Congresso, mas não. Os efeitos são práticos, são reais na nossa vida cotidiana. E, portanto, essa discussão é muito válida e orientadora para os alunos, professores e para as famílias, principalmente a comunidade escolar como um todo que recebe o nosso sinal. Eu que agradeço, Helder, como sempre, a TV Costa Norte sempre ajudando nesse processo de educação aqui da região. Obrigado pela sua participação, uma ótima tarde.